quero falar hoje sobre o nosso pensamento. E a palavra de Deus nos dá uma instrução muito objetiva e muito clara a respeito de como a gente deve lidar com os nossos pensamentos. Lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui, o que o autor está falando? Que existem coisas que a gente precisa se preocupar com elas, a gente precisa ter cuidado com elas. Mas ele falou o seguinte: olha, de tudo que você deve guardar, sobre tudo que você deve se preocupar na sua vida, o mais importante é você guardar o seu coração, porque dali saem as fontes da sua vida. Vamos entender um pouquinho melhor esse versículo? Quando a gente lê aqui, guardar o coração, quando você pensa em coração, nós ocidentais pensamos no quê? Coração para você lembra o quê? A emoção, os seus sentimentos, não é isso? Mas eu queria te dizer o seguinte, que para o povo hebreu, para o oriental, o coração não é o centro das nossas emoções, é o centro da nossa mente, é a nossa mente. Então, você pode substituir a palavra coração aqui por mente. Quando o autor está escrevendo sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, ele está querendo dizer o seguinte: guarde a sua mente, guarde os seus pensamentos, porque é dali que provém as fontes da vida. Ou seja, tudo que você vai viver, tudo que você vai experimentar, é determinado por aquilo que você pensa. Sabe, a gente vai construindo a nossa identidade, a gente vai construindo os nossos desejos, a gente vai construindo os nossos projetos a partir daquilo que nós pensamos. Nós somos aquilo que nós pensamos. E isso não é um papo coach não, tá, gente? Isso é de verdade. Aquilo que a gente pensa é aquilo que vai determinar aquilo que a gente vai fazer. Por exemplo, os nossos pensamentos nos levam a atitudes, a ações. As nossas ações criam hábitos na nossa vida. Aquilo que você faz repetidamente se torna um hábito na vida da gente. E os seus hábitos vão determinar o seu caráter, como você vai se apresentar para as pessoas. A maneira como você habitualmente age vai determinar o seu caráter, como as pessoas te enxergam, aquilo que você de fato é. E por último, o seu caráter vai determinar o seu destino, vai mostrar para onde você vai determinar aquilo que você vai ser quando crescer. Percebe? Então, o nosso pensamento é muito importante, a gente saber lidar com ele, guardar o nosso pensamento, cuidar daquilo que a gente pensa, como a gente pensa e por que a gente pensa. Sobre o que a gente baseia os nossos pensamentos? Qual é a base do nosso pensamento? Qual é o alicerce da nossa vida que nos leva a pensar do jeito que a gente pensa? Agora, uma coisa importante que esse texto fala, ele fala assim, sobre guardar o nosso coração. E quando você pensa em guardar, talvez você pense em pegar alguma coisa e botar dentro da gaveta, ou colocar no seu bolso. Mas a palavra guardar aqui é uma palavra muito específica. Eu quero ler para você a definição dessa palavra. Guardar, lugar de confinamento, prisão, é a guarda, é o cárcere, é um posto de guarda, vigia e observância. Percebe como isso é muito mais intenso? E é muito mais intencional da nossa parte? Quando o autor fala para a gente guardar o coração, ele está falando para a gente colocar o nosso coração, ou a nossa mente, como a gente já viu, dentro de uma prisão. É a gente vigiar o nosso pensamento, a nossa mente. É a gente colocar ele num lugar onde ninguém tem acesso, onde ele não possa sair correndo, ele não tem liberdade para fazer o que quiser. Guardar a mente significa a gente ficar intencionalmente preocupado e olhando para onde está indo o nosso pensamento. O problema da nossa vida, as nossas dificuldades, as nossas crises interiores, começam porque a gente não guarda o nosso pensamento. Ninguém decide se suicidar, por exemplo, da noite para o dia. É um processo de pensamento que leva uma pessoa a cometer um suicídio.
O desejo, por exemplo, de dar um golpe numa empresa, por exemplo, não é alguma coisa que a pessoa acorda assim e fala, hoje eu vou dar um golpe na minha empresa. Será que é assim? Ou será que é alguma coisa que a pessoa vai vendo pequenas oportunidades e vai dando pequenos passos na direção daquele projeto? Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Aquilo que a gente faz é alimentado por pensamentos que em algum momento a gente não falou, não vou pensar isso. São pensamentos que a gente sabe que não são bons, mas a gente relativiza, todo mundo pensa, todo mundo faz assim, é normal, o mundo é assim, as pessoas são assim, mas a palavra de Deus diz, oi Paulo, eu preciso, só um pouquinho, só uma folguinha, só para relaxar. Mas a palavra de Deus diz que a gente deve guardar o nosso coração. É nossa responsabilidade determinar aquilo que a gente vai pensar. Tem aquele ditado que diz que você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, não é verdade? Mas você pode impedir que ele faça um ninho ali. Ou seja, quando vem o pensamento, eu preciso lutar contra ele, eu preciso cortá-lo imediatamente. E tem vários exemplos de pensamentos assim, que podem nos levar a pecar contra Deus, podem nos levar a não cumprir aquilo que Deus tinha determinado a respeito da nossa vida. Você pode pensar assim, mas eu não sou capaz, eu não consigo, já tentei 10 vezes, nunca consegui, meu pai não conseguiu, o meu avô não conseguiu, o meu avô bebia, o meu pai bebia, eu vou beber também, eu não consigo me livrar. E ao invés de eu lutar contra esses pensamentos, baseado na palavra de Deus, eu vou me entregando a eles, eu vou permitindo que eles criem raízes em mim. E por causa disso, eu vou tomando atitudes na direção desses pensamentos errados. E por causa dessas atitudes, eu vou criar, como eu falei, um hábito. E por causa desse hábito, eu vou determinar o meu caráter, e o meu caráter vai determinar o meu destino. O que a palavra de Deus está falando para você hoje é, guarde o seu coração, guarde o seu pensamento. Não permita que ele tenha liberdade para ir para onde quiser. Nós temos a responsabilidade de determinar aquilo que nós vamos pensar. Nós temos a responsabilidade de cortar os maus pensamentos na raiz. Ninguém decide trair alguém da noite para o dia. Ninguém decide coisas desse tipo da noite para o dia. São pensamentos recorrentes que nos levam a tomar uma atitude. Quando você vê, você já está enredado. Portanto, a gente tem que parar bem antes. Cortar bem antes. A gente tem que tomar a atitude, a gente tem que tomar na nossa mão e pegar a nossa mente e colocar numa prisão. Aí você pode falar assim, Neto, mas eu não sou livre? Jesus não me libertou? Não parece contraditório? Não. A gente entendeu errado isso. Nós somos livres para decidir o que fazer. O mundo não consegue fazer o que nós estamos fazendo, o que eu estou propondo para vocês. Se livrar desses pensamentos. Porque essas pessoas estão debaixo de cadeia. Mas nós fomos libertos e por isso nós podemos sim nos levantar contra esses pensamentos e cortá-los pela raiz. Aí está a liberdade. Você tem liberdade de colocar os seus pensamentos cativos. Nós temos a liberdade de voluntariamente nos tornarmos servos de Cristo. Percebe como que a liberdade funciona para nós? Eu decido servir a Jesus. Eu não sou obrigado. Eu decido servir a Jesus. Eu decido não servir ao diabo. Aí é que está a liberdade. Quem não conhece Jesus não consegue quebrar esse círculo vicioso. Não consegue quebrar essa cadeia. Porque está debaixo das cadeias do diabo. Quando Jesus nos liberta, Ele nos permite que nós voluntariamente nos coloquemos debaixo da autoridade do Senhor. Amém?
Em 2 Coríntios 10, versos 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia, ou da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando os sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aqui, de novo, ele está usando a metáfora de uma guerra, de alguma coisa que você faz à força, que você toma debaixo do poder de Deus. É Deus quem me capacita a lutar essa guerra, porque essa guerra não é lutada no nosso braço, mas sim com armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir os pensamentos que parecem verdadeiros. O sofisma é um pensamento, ou uma argumentação que logicamente correta, mas tem um monte de falácias dentro dela que mostram que ela não é verdadeira. Ela parece verdade, mas não é um engano. Então, por causa do poder de Deus, nós somos capazes de lutar essa guerra e vencê-la, e destruir os sofismas, e poder levar o nosso pensamento cativo, preso numa prisão, debaixo da obediência de Jesus. Então, a palavra que eu tenho para você hoje é que existe esperança. Você pode sim cortar esses pensamentos. Você pode sim, pelo poder do Senhor, quebrar esse círculo vicioso de pensamentos que aprisionam você a pecados, a sentimentos de culpa, a sentimentos de incapacidade. É possível sermos libertos desses pensamentos, mas é nossa responsabilidade guardarmos os nossos pensamentos, debaixo de uma prisão mesmo. Quem está preso não tem colher de chá. O cara não sai a hora que quer, não come a hora que quer, não faz o que quer. Ele está lá dentro e fica lá preso enquanto ele tiver que cumprir sua pena. Não é assim que funciona? O nosso pensamento tem que ser da mesma forma. Nós é que determinamos o que nós vamos pensar, porque aquilo que nós pensamos vai produzir fruto na nossa vida. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos. Uma coisa importante que a gente tem que se lembrar é que no mesmo capítulo de Provérbios, capítulo 4, no verso 18, diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda é um caminho, é um lugar por onde a gente passa. Então ele está dizendo o seguinte: o caminho do justo é como a luz da aurora. Ela começa bem escura, com quase nenhuma luz, e vai ficando mais claro, mais claro, mais claro, até ser dia completo, até ser meio-dia. E essa metáfora nos faz entender o seguinte, que esse caminho são passos que eu dou todos os dias. Os nossos pensamentos são construídos diariamente. Não é alguma coisa que eu falo assim, a partir de agora mudou tudo. A partir de agora eu sou outra pessoa. Não. A partir de agora você pode tomar a decisão de ser transformado. Mas isso vai implicar em passos diários que nós vamos dar na direção da luz do dia. São pequenos passos que vão determinar o nosso futuro, que vão determinar o nosso caráter. Pequenas decisões diárias que vão determinar aquilo que nós vamos acabar fazendo. Por isso, é um processo, é alguma coisa que acontece dentro de um tempo, algo que vai sendo construído na nossa vida. Então você não precisa se desesperar. Quando a gente está caminhando, às vezes você tem que dar uma corridinha, né? Mas não é o normal. O normal é você dar pequenos passos. Na nossa vida com o Senhor é a mesma coisa. Nós somos levados dia a dia até a luz de Jesus, até que Ele possa revelar em nós tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós precisamos ser tratados na nossa vida. Com relação ao pensamento, existem 3 esferas de pensamento que eu quero falar com você. A primeira é aquilo que eu penso a meu respeito, aquilo que eu penso sobre mim. E aquilo que eu penso sobre mim tem a ver com a minha história de vida, tem a ver com a minha experiência, com os traumas que eu passei, com as decepções que eu tive, com a maneira como eu fui criado. E isso faz com que muitas vezes eu pense a meu respeito além do que eu deveria. Tem gente que se acha o bonzão, não tem? Fala assim, eu posso tudo. Não,
Comigo, daqui que eu resolvo. Deixa que eu faço. Ninguém está fazendo, mas eu vou lá e vou fazer. E isso mostra alguém que acha que toda a sua força está em si próprio. E essa pessoa vai se decepcionar, vai quebrar a cara logo, porque a gente sabe que a gente não pode tudo. Muitas vezes a gente pensa ao contrário do nosso respeito. Eu não, como eu falei, eu não consigo. E eu já tentei. Ninguém na minha família conseguiu. Meu pai não conseguiu, meu avô não conseguiu, meus amigos não conseguiram, ninguém conseguiu. É muito difícil para mim. Eu não tive oportunidade, eu não tive o conhecimento, ninguém gosta de mim, ninguém me acha importante, ninguém me acha capaz. Eu não sou capaz. E quando a gente pensa dessa maneira, a gente, na verdade, está falando o seguinte: Deus, o Senhor não é capaz de usar a minha vida. Eu sou muito pequeno. Isso está dizendo que Deus é pequeno também. Porque se Deus é todo-poderoso, Ele pode pegar aquele que não é e transformar em alguma coisa útil para o seu propósito. Então, quando a gente não se enxerga da maneira correta, a gente fica aquém daquilo que o Senhor determinou para nós. Muitas vezes a gente acaba então sendo ou arrogante, ou tendo uma autoimagem tão lá embaixo, que fica paralisado. E eu vejo na palavra de Deus algumas pessoas que a gente pode ver que agiram dessa forma. Jeremias capítulo 1, verso 4 a 10 diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conhecia. Deus falando para Jeremias. Antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, Jeremias, então ele disse Jeremias: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, o Senhor, e me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Jeremias havia sido, desde do ventre da sua mãe, escolhido por Deus, mas ele se achava incapaz. Ele falou assim: Senhor, eu não passo de uma criança. E Deus cortou o mal pela raiz. Disse: nada disso, não diga que você é uma criança, porque eu estou te mandando e você vai fazer. Eu vou ser contigo e eu vou te capacitar. E eu vou te colocar num lugar de autoridade e eu vou fazer através da sua vida. Aí você pode dizer assim: mas eu não sou Jeremias. Não, nem eu. Mas o Senhor, o mesmo Deus que chamou a Jeremias e que pegou alguém que não era nada e que se sentia incapaz, levantou essa pessoa para fazer aquilo que ele tinha chamado Jeremias para fazer. E se Deus fez isso com Jeremias, Ele pode fazer com cada um de vocês. Então, jamais diga: Senhor, eu não sou capaz, eu sou uma criança. Jamais diga isso. Diga: Senhor, o Senhor me fortalece, porque o Senhor me fortalece, eu vou dar conta do recado. Não pela minha força, mas por aquilo que o Senhor vai fazer em mim e através de mim. A mesma coisa aconteceu com Gideão. Em Juízes capítulo 6, de 12 a 16, diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que me sobreveio tudo isso? É que é feito de todas as maravilhas que nos contaram nossos pais, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E aí ele diz: Senhor meu, com que livraria Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor e disse: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Gideão foi um dos juízes levantados por Deus. E nesse momento aqui, nesse episódio, Israel havia pecado contra Deus, e por isso um povo que é vizinho de Israel, os midianitas, estavam tentando dominar, e estavam em luta contra eles.
estavam roubando tudo que eles faziam, e aqui Gideão estava escondido, malhando trigo, num lugar onde era bem escondido, onde se fazia o vinho. E o trigo, você peneira o trigo num lugar alto, onde tenha vento, para poder tirar a palha. Mas Gideão está num lugar escondido, para que ninguém roube o trigo dele. Então, ele é um homem que está com medo, ele está preocupado. E Deus fala assim, vai lá, homem valente. E a resposta de Gideão é, Senhor, eu sou o menor da minha tribo, da minha família, da casa do meu pai. É como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, eu sou o cocô da mosca, do cavalo, do bandido, à meia-noite na estrada sem lua. Eu sou nada, não tenho ninguém. A última pessoa para o Senhor escolher sou eu. Mas o Senhor fala, vai lá, homem valente. Eu sou contigo, e você vai liderar aqueles que vão destruir os midianitas. De novo, o Senhor pega alguém que se achava nada, e levanta para que ele possa fazer a obra do Senhor. Por último, eu quero te mostrar Moisés. Moisés, quando foi chamado pelo Senhor para livrar o povo de Israel, lá em Êxodo 3, de 10 a 12, diz assim, vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu, Deus, para ir a Faraó e tirar o povo dos filhos de Israel? Sabe qual foi a resposta de Deus? Deus não falou assim, Moisés, você é fulano de tal, isso, você é bom, você é capaz. Não foi isso que Deus respondeu para ele. Sabe o que Deus respondeu para ele? Ele falou assim, eu serei contigo. Sabe o que isso quer dizer, gente? Que não importa quem você é. Não importa o que você sabe fazer, não importa as vitórias que você tem, não importa a experiência que você tem, o que importa é que o Senhor esteja contigo. Pensar nessas coisas, pensar naquilo que o Senhor disse que faria em nós e através de nós, é que muda a maneira como nós agimos. Se eu ficar pensando que eu sou fraco, que eu não posso, eu não vou fazer. Mas se, como Moisés aconteceu, em vez de olhar para mim, e tentar ouvir de Deus quem eu sou, mas ouvir de Deus que Ele está comigo, aí eu posso fazer a obra do Senhor. Sabe, aquilo que a gente pensa a nosso respeito, tem que estar vinculado e baseado naquilo que o Senhor diz a nosso respeito, não naquilo que eu acho, porque os nossos sentimentos são volúveis. Hoje eu estou bem, hoje eu me sinto o bambambam, o super-homem, e amanhã eu posso estar me sentindo super mal e fraco. O que mudou? O meu pensamento. Eu não posso andar por aquilo que eu penso, por aquilo que eu sinto. Eu tenho que andar pela palavra do Senhor. Eu tenho que andar por aquilo que o Senhor disse que eu sou e por aquilo que Ele me chamou para fazer. É Ele quem nos capacita. Uma outra esfera do nosso pensamento tem a ver com as outras pessoas. Como eu me relaciono com as outras pessoas, o que eu penso a respeito das outras pessoas. E isso tem a ver, de novo, com as experiências que eu já tive na minha vida, com as decepções que eu tive. Tem gente que não consegue confiar na outra pessoa porque foi machucado no passado e não consegue se entregar a uma outra pessoa com medo de que a outra pessoa fale com ela, a decepcione, a magoe. Mas o que a palavra de Deus nos ensina quanto ao que a gente deve pensar a respeito do outro? Quero mostrar para você. Em Filipenses capítulo 2, verso 3, diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Como é que eu me relaciono com as pessoas? Como é que eu me relaciono com os irmãos? Eu tenho que olhar para o outro e considerar essa pessoa melhor que eu. Agora, imagina se todo mundo fizer isso. Não vai ter ninguém olhando para o outro falando assim, esse aí não vale nada. Ninguém vai se sentir inferiorizado. Ninguém vai ter a audácia de olhar para o outro e falar assim, esse daí é pobrezinho, é fraquinho, não consegue, não é capaz. Quando nós, como igreja, desenvolvemos o hábito de olharmos para o nosso irmão como alguém que é melhor que eu, superior a mim, mais importante do que eu, toda a igreja vai olhar uns para os outros como sendo superiores, não vai ter ninguém que vai estar por baixo. E isso que o Senhor pede de nós, que a nossa maneira de olhar para o nosso irmão seja como alguém mais importante,
alguém que tem mais capacidade, alguém que tem um chamado de Deus, e por causa disso eu vou honrá-lo. E não só isso, nós precisamos aprender a dar para as pessoas o benefício da dúvida. O que é isso? Alguém vem e fala alguma coisa meio atravessada para você, você vai falar assim, sabia? Ele não gosta de mim. O cara é folgado, o cara é arrogante. Quando, na verdade, qual deveria ser o meu pensamento? Ele não fez por mal. Ele deve estar num dia ruim. Ele confundiu. Ele não teve a intenção. Eu preciso trabalhar o meu coração para não receber do outro qualquer coisa que me traga tristeza. Isso depende de como eu enxergo a pessoa. Se eu enxergar a pessoa como superior a mim, no sentido de que ela não agiu por maldade, não agiu por revanchismo, eu vou dar essa oportunidade para ela. A gente vai conseguir ter relacionamentos mais profundos, menos atritos uns com os outros. A gente vai poder amar melhor uns aos outros. Agora, isso depende de eu decidir pensar dessa forma. Eu preciso decidir agir dessa maneira com os meus irmãos. Por último, eu quero falar sobre a maneira como a gente pensa a respeito de Deus. Uma visão equivocada de quem Deus vai gerar em mim uma vida completamente equivocada. Tem uma frase, que talvez eu até já tenha dito aqui, de um pregador chamado A.W. Tozer. Ele diz o seguinte: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Eu vou repetir. Aquilo que vem à nossa mente quando a gente pensa a respeito de Deus é a coisa mais importante ao meu respeito. Vamos fazer um exercício? Quando você pensa em Deus, qual é o sentimento que vem no seu coração? Eu pergunto isso porque tem gente que quando você fala o nome daquela pessoa, tem algumas pessoas na sua vida que quando você fala o nome daquela pessoa, sobe aquela coisa, aquela queimação, não sabe? Aquele aperto no estômago, aquela ira, ou aquela raiva, ou aquele medo, o coração dispara, acelera. Talvez quando você fale do seu chefe, você fala assim, aquele cara. Agora, a gente tem algum sentimento que é disparado quando a gente pensa em quem Deus é. Qual é esse sentimento? O que você sente quando você pensa no Senhor? Pode ser um sentimento de alegria, pode ser um sentimento de prazer, pode ser um sentimento de paz, pode ser um sentimento de acolhimento, pode ser um sentimento de segurança, ou pode ser um sentimento de medo, de revolta, de decepção, de culpa. Qual é o sentimento que vem no seu coração quando você pensa a respeito de Deus? Se esse sentimento não for um sentimento que te leva mais perto dele, alguma coisa está muito errada. Se esse sentimento não for alguma coisa que te traga um sorriso nos lábios. Por exemplo, tem pessoas que quando você lembra de alguém, a primeira coisa que você faz é dar um sorriso, já reparou? Você pensa talvez no seu filho quando era bebezinho, o que vem você não tem vontade de sorrir? Ou quando você se lembra de uma pessoa que te amou muito, que cuidou de você, qual o sentimento que vem? Não vem um sorriso, não vem uma alegria? Se quando a gente lembra do Senhor, a gente não tem esse tipo de resposta, é porque a gente não parou para conhecer o Deus verdadeiro. O nosso Deus é aquele que provoca em nós um sentimento de plenitude, de paz, de alegria. Aí você pode falar assim, Neto, tá bom, só que não é isso que acontece comigo. Como eu faço para desenvolver isso? Que bom que você perguntou, eu vou te falar. Aquilo que a gente sente a respeito de Deus é uma resposta àquilo que Ele já fez na nossa vida. Sabe, quando a gente não tem um sentimento de gratidão por alguma coisa que a gente recebe, a gente começa a ficar insensível a essas atitudes de bênção para a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz para a gente ser grato a Deus, o tempo todo. Entrar por suas portas com ações de graças. A gratidão é a base daquilo que vai nos levar a amar a Deus.
Quando eu olho para o Senhor e vejo o que Ele fez na minha vida, fez por mim, a despeito de quem eu sou, a despeito das minhas fraquezas, das minhas incapacidades, dos meus pecados, do meu imerecimento. Quando eu olho para o Senhor e vejo aquilo que Ele fez por mim, e sou grato a Deus, eu começo a construir na minha mente, no meu pensamento, lembra? Esse sentimento de gratidão, de alegria. Fala, puxa, Deus fez isso para mim. Não, Ele fez isso para mim. Quando, ao contrário, eu não tenho esse desejo, eu não me preocupo em ser grato ao Senhor, eu começo a me sentir injustiçado o tempo todo, porque a gente acaba achando que merece muito mais do que a gente merece. Puxa vida, eu sou um cara tão legal, eu faço tantas coisas para Deus e Deus não me abençoa. Puxa, eu estou aqui fazendo a minha parte e tudo dando errado na minha vida. Eu queria tanto tal coisa e Deus não me deu. Então, esse sentimento de ingratidão vai nos tornando amargos e insensíveis à bondade do Senhor. A primeira coisa que a gente precisa fazer para conhecer de fato ao Senhor e ter e provocar no nosso coração esse sentimento de alegria quando nós pensamos nele, é termos um coração grato. E isso, gente, de novo, é pensamento. Eu vou pensar, eu vou calcular, eu vou raciocinar a respeito daquilo que o Senhor fez. Do tipo, Deus é muito bom, eu sou muito ruim, Ele me abençoou. Eu não mereço. Então, Deus é melhor ainda do que eu imaginava, porque Ele me deu algo que eu não merecia. Eu pequei contra Deus, mas Deus veio na minha direção. Portanto, Deus é muito bom. Deus agiu com graça para comigo. Esse tipo de pensamento, de raciocínio, tem que fazer parte da nossa vida. Eu tenho que olhar para o Senhor e me lembrar daquilo que Ele fez. Filipenses 4, versículos 8 e 9 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ocupe o vosso pensamento é uma frase que traduz uma palavra. Essa palavra é logizomai. Logizomai. Te lembra alguma palavra? Para mim lembra lógica, não lembra? É a mesma história. Aqui o pensamento é com lógica. Eu vou calcular. Eu falo assim, puxa, Deus fez isso? Deus é bom mesmo. Deus fez isso para mim, é porque Ele me ama. Portanto, Deus é bom. Portanto, eu vou me aproximar do Senhor com gratidão. Paulo está falando nos Filipenses que a gente tem que decidir o que vai ocupar o nosso pensamento. Coisas boas, coisas puras, coisas respeitáveis, coisas que são amáveis, que têm boa fama. Isso tem que encher o nosso coração. Eu preciso meditar nessas coisas, porque essas coisas vão espantar as outras que não prestam. Sabe, a nossa cabeça não fica vazia nunca. Se você quer colocar alguma coisa na sua cabeça, você precisa tirar alguma coisa que está ruim. E se tem alguma coisa ruim na sua cabeça, você tem que tirar e colocar alguma coisa boa, porque não tem como ficar vazia. A palavra de Deus diz que a gente deve se despir do velho homem e se revestir das coisas de Deus. Eu tenho que trocar os pensamentos. Então, ao invés de ficar pensando bobagem, eu vou pensar nas coisas do Senhor. A palavra de Deus também diz que a gente deve buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Eu tenho que mudar o foco da minha vida, eu tenho que prestar atenção nas coisas do Senhor, porque isso vai encher o meu coração. Josué teve que substituir Moisés. Quando Moisés morreu, Deus levantou a Josué. E veja o que o Senhor falou para Josué. Está lá em Josué, capítulo 1, versos de 6 a 9. Ele começa dizendo: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, segunda vez que ele fala a mesma coisa, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a esquerda, nem para a direita, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares.
não cesses de falar do livro dessa lei. Antes, medita, pensa nela dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Terceira vez, a mesma coisa. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor fala 3 vezes a mesma coisa para Josué: ser forte e corajoso. Por quê? Porque é uma guerra, gente. Como é que ele luta essa guerra? Meditando na palavra de Deus dia e noite. A palavra corajoso aqui também pode ser traduzida como obstinado. O que é uma pessoa obstinada? É uma pessoa que nada tira ela do foco. É alguém, quando quer comprar alguma coisa, ele só olha para aquilo, ele vai, guarda dinheiro, trabalha, guarda para poder comprar. Quando ele está afim de uma pessoa, ele vai atrás até conseguir. Quando ele quer conquistar alguma coisa, ele não para, nada tira ele do foco. Ele é obstinado, fica 4, 5 horas estudando aquilo que ele quer aprender. É isso que o Senhor falou para Josué: seja forte e obstinado, Josué. Nada tire você do foco. A obra que eu tenho para você é muito grande, você precisa ser forte e corajoso. Vou falar de novo: forte e corajoso, pela última vez, forte e corajoso. Medita na palavra do Senhor, dia e noite, para você não se desviar. O que tem que estar na nossa mente, se você quer transformar a sua vida? A palavra de Deus, meditando dia e noite. O que é meditar dia e noite, gente? Ficar lendo o dia inteiro? Não. Em cada situação da minha vida, é pensar, como eu aplico a palavra de Deus nisso aqui? Aí você pode falar assim, mas como é que eu vou fazer isso quando eu quero comprar uma camiseta? Eu compro ela vermelha ou preta? Tem resposta da palavra de Deus para a cor que você vai comprar? Não, claro que não. Mas quais são os princípios da palavra de Deus que vão reger as minhas escolhas? De que maneira eu vou fazer as coisas de modo em que eu honre o Senhor, eu não peque contra o Senhor, eu glorifique o nome do Senhor e traga a honra para Ele? Isso é que vai responder a tua pergunta, de como você deve fazer alguma coisa. Se tanto faz a preta ou a vermelha vão trazer glória para o Senhor do mesmo jeito, pode escolher. Agora, vai ter coisas, vai ter emprego que você vai ter que decidir se aquele trabalho vai honrar o Senhor ou não. Vai ter um curso na faculdade que você vai decidir se aquilo vai trazer glória para o Senhor ou não. Vai ter um relacionamento, seja um relacionamento romântico ou de amizade, que você vai ter que decidir se aquilo lá vai contribuir para a glória de Deus ou não. E você vai saber disso de que jeito? Baseado na palavra, naquilo que eu leio da palavra, naquilo que o Senhor falou comigo, em oração. Aí você pode falar assim, mas como é que Deus fala? Deus fala assim, você conhece tanto a Bíblia, vai lendo a Bíblia, você para orar, fica quieto e deixa Deus falar com você. Sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a te lembrar, você vai começar a lembrar de coisas da palavra de Deus, que vão direcionar a sua atitude. Você corre o risco de tomar alguma coisa do seu próprio coração? Sim, se você não fizer o crivo com a palavra do Senhor. Mas se o crivo for a palavra de Deus, ela nunca vai se contrariar. Ela nunca vai te levar a fazer alguma coisa que seja contra aquilo que ela mesma já declarou. Então, se a gente quer, de fato, cuidar dos nossos pensamentos, a gente tem que encher a nossa mente com a palavra do Senhor. O Salmo 1, versos 1 a 4, diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite, de novo. Ele é como árvore plantada junto a correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? É isso que a palavra de Deus diz. E por último, eu quero ler para você Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, que diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Paulo está falando aqui? Que a gente não pode tomar a forma do mundo, não pode entrar na forma do mundo, pensar do jeito que o mundo pensa. A gente vai ser ET, gente, vai mesmo. Todo mundo vai falar assim, você vai sonegar o imposto? Tudo bem, todo mundo faz. Mas a gente vai falar, não. Pornografia? Todo mundo olha. A gente fala, não. Eu vou sair com fulano porque tudo bem. Não. Todo mundo faz, mas eu não faço. Mas isso só acontece se eu permitir que a minha mente seja renovada, seja transformada. Ele fala, transformai-vos. Não adianta você falar assim, Deus, muda a minha mente. E achar que Deus vai fazer assim, não. Isso é um processo que nós somos responsáveis. Eu vou trabalhar para ter a minha mente transformada. Isso significa que eu vou decidir o que eu vou olhar, eu vou decidir aonde eu vou decidir aonde eu vou gastar o meu tempo. É claro que essa transformação só acontece de dentro para fora através do poder do Espírito Santo. Mas para que ele tenha oportunidade de fazer isso na minha vida, eu tenho que decidir algumas coisas. Por isso que ele fala para a gente se transformar. Transformar-vos. É você quem vai decidir. Deixar o Espírito Santo mudar a nossa mente. Transformar-vos pela renovação, mudança de mente. Eu pensava de um jeito, não penso mais. Eu agia de um jeito, não ajo mais. Por quê? Porque está fora da vontade do Senhor. Se a gente quer ser bem-sucedido na nossa vida, e ser bem-sucedido, gente, é bem-sucedido sobre o prisma e a ótica do Senhor, tá? Tem um monte de gente aí que é bem-sucedida aos olhos do mundo, que é um fracasso diante de Deus. Tem gente que tem muito dinheiro, mas é infeliz. Tem gente que tem muito dinheiro, é super bem, é famoso, respeitável, mas a família está um caco. Não cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. Então, ser bem-sucedido é cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você pode ser muito bem-sucedido numa casa de milhões, ou ser muito bem-sucedido numa casinha pequenininha, desde que a bênção do Senhor esteja com você. E a alegria do Senhor vai estar com você, tanto num lugar quanto no outro. Mas para isso, a gente tem que guardar o nosso coração. Ser sério com isso. Tomar atitudes preventivas. Tem lugar que eu não vou, tem coisas que eu não faço, tem site que eu não abro, tem filme que eu não assisto. Não é ser legalista, tá, gente? Mas é construir. Lembra que eu falei que a vereda do justo, o caminho do justo, são pequenas atitudes. Pequenas atitudes. Eu não vou aqui normatizar qual filme que você pode assistir, qual música que você pode ouvir, que lugar que você pode ir. Não. Mas, cada passo que eu for dando, eu tenho que ir na direção do Senhor, debaixo da sua vontade. E isso vai determinar o meu destino, que é estar com o Senhor. Uma mente transformada pelo poder do Espírito Santo. O último texto que eu vou ler para você é Salmo 19, versículo 14, que diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, meditar da minha mente, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu digito, tá? As mensagens que você manda, os posts que você faz no Instagram, tem que ser agradáveis ao Senhor, porque Ele é a minha rocha e o meu redentor. Eu não queria que você saísse daqui falando assim, que legal essa palavra, bacana, gostei, interessante, muito bom. Essa palavra pede de cada um de nós um posicionamento. O posicionamento é, Senhor, está aqui a chave da prisão dos meus pensamentos. É teu. Senhor, eu estou levando cativo os meus pensamentos para o Senhor. Senhor, eu vou cuidar daquilo que eu penso, para que isso te agrade. Para que o Senhor possa transformar a minha mente e fazer com que eu experimente a tua boa vontade na minha vida e veja o fruto daquilo que o Senhor fez em mim, glorificando o teu nome.
Não saia daqui hoje sem tomar uma decisão de cuidar daquilo que entra no teu coração, que entra na tua mente. De decidir aquilo que vai alimentar os seus pensamentos. Porque isso vai fazer toda a diferença. Enquanto a gente estava adorando, eu fiquei pensando que muitas vezes as pessoas acham que vir na igreja, o principal é a palavra. Não, o importante é a palavra. O louvor é só o preparo para a palavra. Engano seu. Você está deixando de aproveitar algo tremendo da parte de Deus. O nosso tempo de adoração, de louvor e adoração, não é simplesmente um preparo para a palavra. Na verdade, eu costumo dizer o contrário, que a palavra é que prepara o seu coração para adorar, porque a palavra revela quem é Deus. E uma vez que você conhece a Deus, aí você vai falar, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é santo, Deus é poderoso. É a palavra que te leva a adorar, não é a adoração que te leva a ouvir bem a palavra. Mas, quando eu estou adorando, fruto de uma revelação de quem Deus é, quando eu paro para falar e contemplar o Senhor e ver quem Ele é, falar dos seus benefícios, da sua força, da sua majestade, da sua soberania, do seu amor e da sua graça, o meu coração, os meus pensamentos começam a ser transformados na direção de quem Deus é. Você quer construir uma boa imagem a respeito de quem é Deus? Você quer que seu coração se alegre quando você pense no Senhor? Gaste tempo em adoração. Não há pecado que resista à adoração. Não porque a adoração seja uma formulinha mágica, entendeu? Do tipo, vou cantar aqui um pouquinho, porque aí, quando eu estou em tentação, eu vou cantar, porque isso vai me livrar da tentação. Não é isso. A adoração verdadeira é quando eu gasto tempo pensando em quem Deus é, naquilo que Ele fez, essas realidades me constrangem e me levam a adorá-lo, a me prostrar diante dEle. Então, não perca a oportunidade. Esforce-se para chegar na hora e participar da adoração. Venha com o coração preparado, já venha pensando no Senhor, venha já se lembrando daquilo que Ele fez, para que esse tempo juntos aqui seja um tempo poderoso de revelação de quem Deus é. E isso transforme o seu coração e a sua vida, e te torne uma pessoa mais sensível à voz do Senhor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu liberdade para pensarmos. A nossa fé não é uma fé burra, a nossa fé não é uma fé tosca, não é uma fé que não pensa, mas pelo contrário, o Senhor nos deu essa capacidade de pensarmos, meditarmos em quem o Senhor é, em entendermos, em usarmos a nossa lógica para vermos o Teu amor, a Tua majestade. Pai, a Tua palavra diz que os céus manifestam a Tua glória. E quando olhamos para as Tuas obras, podemos pensar e entender que o Senhor criou todas as coisas, e que o Senhor nos amou, que o Senhor mandou Jesus para morrer no nosso lugar, por causa do Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Pai, eu quero pedir perdão por tantas vezes a gente não dar valor aos nossos pensamentos, por a gente deixar os nossos pensamentos correrem soltos, sendo contaminados e influenciados pelas coisas deste mundo, Senhor. Perdão porque não temos sido dedicados a controlar aquilo que muitas vezes nos controla. Nós queremos pedir a Tua graça, Senhor, para que o Senhor venha nos encher com poder, nos capacitar para ouvir a Tua voz, para encher o nosso coração com a Tua palavra, meditar nela, e assim, Deus, alimentar a nossa mente com pensamentos que agradam o Senhor e que podem transformar o nosso destino, o nosso caráter e o nosso destino, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos transforma. Muito obrigado porque o Senhor pode quebrar as cadeias de quem nós pensamos que somos. E porque no Senhor nós entendemos quem de fato somos, o que de fato podemos e o que de fato temos para oferecer ao Senhor. Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a enxergar quem é o Senhor, enxergar a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder. Deus, como é bom a gente poder olhar para o Senhor e saber que o Senhor tem resposta para cada um dos nossos problemas, para cada um dos nossos questionamentos.
Obrigado, Senhor, porque podemos olhar para o Senhor e saber que o Senhor está conosco em todo o tempo. Seja qual for a situação, o Senhor está conosco, nos amparando, nos cercando, nos guardando, mesmo quando não entendemos. Queremos ter isso na nossa mente, Senhor. Queremos ser cheios com esses pensamentos, para que a gente não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Pai, produz transformação através da Tua palavra e o poder do Teu Espírito em nós. Perdoa o nosso pecado, nos leva para mais perto do Senhor. Tira toda imagem distorcida que temos do Senhor, que temos dos nossos irmãos e temos de nós mesmos. Nos ajuda a pensarmos, Senhor Deus, baseados na Tua palavra. E assim sermos curados pelo Senhor, para cumprir o Teu propósito para a nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos, porque a Tua palavra nos transforma e nos leva para mais perto do Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, Te damos nosso louvor e a nossa adoração, porque o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Amém.